Novamente, bom dia, paz do Senhor. Queremos agradecer o Senhor, por mais uma oportunidade. E vamos falar sobre o Evangelho da Incorrupção. O Evangelho da Incorrupção. A Bíblia manda estar atento à palavra dos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros seguidores do Senhor Jesus. Ele tinha muitos discípulos que se maravilhavam com seus milagres, porém, Jesus escolheu pelo nome os seus apóstolos e os doutrinou com muitos ensinos. E entre esses ensinos que ficaram gravados no coração de Pedro, depois da maturidade desses apóstolos, eles escreveram epístolas, cartas, que é a doutrina que fortalece aqueles que aprendem de Jesus e aprendem com aqueles que seguiram Jesus de modo ocular. Assim, viram ele. Nós somos testemunhas não oculares. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Mas Pedro, João, Tiago e outros viram ele. Paulo, posteriormente, teve uma visão, mas não era um dos 12. Mas Judas, no verso 17, na epístola de Judas, manda a gente estar atento à palavra dos apóstolos. E Pedro escreve na sua segunda carta que devemos estar atento à palavra dos profetas. E nessa oportunidade vamos meditar sobre o Evangelho da Incorrupção. Vamos ler 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23, primeira carta de Pedro. Vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Essas são palavras de Pedro, da sua primeira carta. Vocês foram regenerados, gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Agora vamos ver Paulo, o que ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi dada em Cristo desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a incorrupção, e trouxe à luz a vida e a incorrupção por meio do Evangelho. O Evangelho da incorrupção. O apóstolo Pedro, explicando a respeito do novo nascimento,
que o novo nascimento, que é uma operação do Espírito Santo, quando a pessoa escuta a palavra de Deus e crê no nome de Jesus, e crê também na sua morte na cruz, ou seja, a sua fé é confiando naquela morte pelos seus pecados, confiando no sangue que perdoa, confiando no sangue que purifica. Essa fé nos justifica. Aleluia. E Pedro escreve que fomos regenerados pela palavra de Deus, que é uma semente incorruptível. Não é possível um homem que leva a sério a palavra de Deus, se alimenta dela, que a faz temer a Deus e renunciar ao mal. É impossível um homem que ama a Deus e a sua palavra se corromper. Porque o nome já diz que fomos gerados de novo pela incorruptível palavra de Deus. Por que ela é incorruptível? Primeiro, porque é viva. Aleluia! E nos vivificou quando nós, antes de sermos crentes, estávamos mortos em delitos e pecados. O Espírito Santo nos deu vida. Pedro explica que a regeneração é uma nova natureza implantada em nós pelo Espírito Santo. E essa nova natureza não se corrompe. Aleluia! Compete a nós, por causa da nossa fragilidade, da nossa natureza, compete a nós vigiar e orar. Um certo escritor disse: a conversão é uma grande liberdade, mas não nos permite parar de vigiar. Porque ainda trazemos conosco a bagagem de uma velha natureza que quer sobressair. Mas Pedro explica: sendo de novo gerados, não de semente que se corrompe, mas pela incorruptível semente, que é a palavra de Deus viva e eterna. Aleluia! Esse mesmo Pedro, na mesma carta, 1 Pedro 5:4, ele fala de um prêmio maravilhoso que vai receber os ministros da palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, tem aqui uma exortação para pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros em geral. Quando se manifestar o sumo pastor, o supremo pastor, vocês receberão a incorruptível coroa da glória. Aleluia! Coroa é símbolo de vitória final. Sem luta não há vitória. Sem cruz não há coroa. Aleluia! A Bíblia fala de coroa da justiça, quando Paulo, perto do seu martírio, escreve a Timóteo: agora só me resta a coroa da justiça, que Deus me dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Coroa da justiça. Por quê? Porque ao Jesus, ao perdoar nossos pecados, imputou a justiça de Deus. Aleluia! Somos justificados. E se permanecermos fiéis, receberemos a coroa da justiça. Agora, irmão, é muita coisa, viu?
1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a incorruptível coroa da glória. Aqui é uma recomendação séria, que sempre tem que estar presente em nossa mente, essa palavra, incorrupção, coroa da glória. A Bíblia fala de muitas pedras preciosas que João viu no céu. Jacinto significa glória futura. Nós já temos a glória. Jesus orou ao Pai: Pai, quero que tu dê a glória que a mim me deste. Em João, na oração sacerdotal, Jesus ora dessa maneira, para que a gente receba a glória que o Pai tinha lhe dado. Então, o crente anda no caminho da glória. O pecador não. O pecador está separado da glória de Deus. Mas o crente, em João 17:22, olha o que está escrito: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. O crente é envolvido na glória. Nosso espírito é envolvido em glória. Nossa alma é envolvida em glória. Nosso corpo habita o espírito da glória de Deus, que é o Espírito Santo. Tudo no crente é glorioso. Devemos meditar nisso. Então, Pedro escreve que ao que vencer, quando o sumo pastor se manifestar, receberemos a incorruptível coroa de glória. Ao aceitar o Evangelho, você recebe um poder tão grande, tão forte, tão brilhante, tão glorioso, que é incapaz de você ser a mesma pessoa que era. Não conheço um crente perfeito, mas conheço crentes que lutam por o aperfeiçoamento. E essa luta é bem difícil. É muito difícil. É pelo Espírito Santo que lutamos. É o Espírito Santo que luta dentro de nós, quando não sabemos nem orar e nem queremos orar. É o Espírito Santo que é o guerreiro dentro de nós, aleluia, que nos mantém na incorrupção. A Bíblia fala que o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. No livro de Efésios 4:22, Paulo diz assim: despojai-vos de tudo. Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Coisas enganosas, coisas que querem nos prender. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, manda o crente tirar a roupa velha e vestir uma nova roupa, uma nova roupagem de justiça e santidade e glória. Interessante, né, irmão? Efésios 4:22 se despide do velho homem. Efésios 4:24 se revestir do novo homem. Aleluia. O novo homem não se corrompe. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Por quê? Se corrompe. Nada que se corrompe entra lá. Lá só entra o que não se corrompe, o novo homem. Aleluia. Que a cada momento está sendo formado em nós. Paulo tem essa preocupação. Vamos ler aqui em Gálatas
como Paulo tem essa preocupação com os crentes, vamos ver aqui uma palavra, em Gálatas, 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, Paulo orava intensamente e ensinava de tal modo para que o homem fosse perfeito em Cristo. Anote aí, se você quiser, estiver acompanhando, Gálatas 4:19. Paulo sentia dores de parto pelos crentes, para que Cristo fosse formado neles. Agora, em outra passagem, que temos idêntica, Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha, proclamando o Evangelho, ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Agora Colossenses 1:29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo não tinha força própria. Ele confiava na força que Jesus dá. Assim deve ser a nossa fé. Fé é sinônimo de confiança. Você tem que confiar que a santidade vem dele para você, a força vem dele para você, o ânimo vem dele para você. Afinal de contas, o justo viverá da confiança em Cristo. O justo viverá da fé em Cristo. O que é fé? Depositar confiança. Uma fé obediente. Uma fé submissa. Faz com que a gente não saia do caminho. O que estamos ensinando aqui? O Evangelho da incorrupção. Quando você aceita a palavra de Deus, o Espírito Santo já começa a trabalhar dando uma nova natureza. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe com a própria mão para repartir com aquele que tem necessidade. Irai-vos e não pequeis. O presbítero não seja iracundo, ou episcopado, diaconato. Os obreiros sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, moderado, vigilante, hospitaleiro, apto a ensinar. São requisitos do presbitério, do diaconato e de todos os obreiros. O apóstolo Pedro, que foi um apóstolo muito assim, sanguíneo, temperamental, ele andou próximo com Jesus. E nas suas cartas, que são 2, tem preciosidade de ensinamento. Como nós estamos lendo aqui, sendo de novo gerado. Você foi gerado de pai e mãe, é o primeiro nascimento. O segundo nascimento, você é gerado da palavra de Deus, que é uma nova semente. É a semente da mulher. Quando a serpente enganou Eva, Deus falou para a serpente: por que fizeste isto? Maldita és tu sobre todos os animais do campo. Rastejarás e comerás o pó da terra, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, de 13 a 15. A primeira profecia da Bíblia. Deus falando com a serpente. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Você já foi gerado pela semente da mulher? Jesus Cristo, a semente de Deus. O Espírito Santo, a semente de Deus. Quando você crê que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou, mediante o escutar o Evangelho, você crê que Ele morreu na cruz para perdoar seus pecados e te limpar. Essa fé gera em você um novo entendimento, uma nova percepção, nova motivação, nova vida, tudo novo. É interessante, não dá para explicar o que é o novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo. Jesus explicou isso para um religioso, Nicodemos. João capítulo 3, no versículo 3, Jesus fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, capítulo 3 de João: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. No verso 3 ele fala, não pode ver. E no verso 5, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe, Nicodemo, de ter dito essas coisas. Importa nascer de novo. É uma necessidade nascer de novo. Espírito Santo opera e como nós temos liberdade de pensar e agir, cooperamos com Deus no arrependimento, na mudança de mente. O que é arrependimento? Vem da palavra grega metanoia, mudança da mentalidade carnal para a mentalidade espiritual. Isso é o novo nascimento. Ninguém pode fazer isso. Mas depois que a gente nasce de novo com mentalidade espiritual, podemos ter mentalidade carnal? Não deve, mas tem. Aí que entra o conflito. Você deve alimentar a sua nova natureza com a palavra de Deus. É por isso que Paulo fala que o crente tem que vestir a armadura. A primeira armadura é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Protege a cabeça. Onde está o raciocínio, a memória, a inteligência, a imaginação. Essas são as faculdades da alma. O intelecto envolve raciocínio, memória e imaginação. O intelecto envolve raciocínio, memória e imaginação. É nessa área que o diabo quer trabalhar, na imaginação, na memória e no raciocínio. As pessoas que não têm o raciocínio iluminado pelo Espírito Santo podem raciocinar as coisas muito erradas. A memória, lembrar de fatos dolorosos. Lembrar só de coisas tristes, coisas que não edificam. E a imaginação, que é muito criativa. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, o que Deus disse? Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 5. E viu Deus que toda a imaginação do homem era má continuamente. E Deus se entristeceu. Então a nossa imaginação deve ser criativa para o bem.
não para o mal. A imaginação faz parte da alma. A nossa alma tem que estar bem. O apóstolo João tinha um discípulo chamado Gaio. Vamos ler na terceira epístola de João. João escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Na terceira epístola de João, no verso 2, ele tinha um discípulo chamado Gaio. E João escreve para Gaio: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem nos negócios, assim como bem vai a tua alma. Olha aí, irmão. Quer anotar, irmão? 3 João, verso 2. João chama Gaio de amado. Amado, Gaio, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem nos negócios, assim como bem vai tua alma. Então, João sabia que Gaio era um bom crente, porém, podia não ter boa saúde e os negócios complicados. Olha aqui, esse versículo vai contra aquelas igrejas que pregam que você não pode ficar doente, se você ficar doente é maldito, que você não pode ser pobre porque o pobre é maldito. Jesus era pobre, era maldito. Olha aqui, irmão. João, 3 João, verso 2. Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem nos negócios, assim como bem vai a tua alma. Então João sabia que Gaio ia bem espiritualmente. O homem pode estar bem espiritualmente e enfermo? Pode. Pode. Muitas das vezes, irmãos, a enfermidade é um modo de Deus lapidar e moldar a nossa fé. Não estou dizendo em todos os casos. Em certos casos, sim. Deus nos prova na enfermidade. Sou enriquecido nas enfermidades. Não, sou curado espiritualmente nas enfermidades. Sou enriquecido espiritualmente na pobreza. Então, há um moldar, um lapidar de Deus em cada situação. Como nós somos diferentes uns dos outros, Deus sabe como operar em cada um de nós. O que Ele quer é a nossa salvação muito mais do que nós queremos. Então, Deus, Ele trabalha de várias formas. Mas aqui João estava escrevendo a Gaio: olha, Gaio, eu sei que a tua alma você está bem, você é alegre na fé, ama Jesus Cristo, mas eu quero orar por você para que você tenha uma melhor saúde e que corra muito as coisas bem nos negócios. Porque o crente tem luta no trabalho, tem luta na família, tem luta nos negócios, tem luta na própria igreja onde ele congrega. Devemos congregar? Sim. Mas olhando para Jesus. A igreja precisa de você. E você precisa da igreja. Sabia? A igreja precisa de você. Você faz falta na igreja. Mas você também precisa da igreja, que é um depósito de alimento espiritual. É um depósito cheio de alimento espiritual. Não importa quem pregue e quem ensine. Ela sempre tem um alimento sólido. Espírito Santo, que cuida da igreja,
sempre tem no seu depósito alimento para quem procura. Você, quando está com fome, não procura alimento? Mas Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome de justiça. Esses serão fartos na alma, no espírito, fartura da casa de Deus. Salmo 36. Comeremos a sua gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, vossa alma viverá. Comei a gordura, bebei as doçuras e enviai porções de alimento para quem não tem nada preparado para si. O avivamento de Neemias, Esdras, quando ensinou a lei de Deus, todo mundo ouviu, chorou, deixaram o pecado as mulheres estranhas e levaram a boa notícia para aqueles que não tinham. Ainda há esperança para Israel. O avivamento que fez com que os israelitas se despedissem das mulheres estranhas e começaram a enviar porções para aqueles que não tinham nada preparado para si. Então a igreja é um depósito de alimentação espiritual para a sua nova vida. Você tem nova vida, mas se não alimentar, é como uma geladeira cheia de iguarias. E você sabe que tem, mas não tem fome. A Bíblia tem 66 livros, mas você não tem fome, inspiração, alegria, vontade de saber o que tem aqui dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós e restaure a nossa sede de Deus, a nossa fome de Deus, né, irmão? Por quê? Porque o Evangelho é incorruptível. Você não quer se corromper nunca? Então medite nesse livro. Né? Aqui é um depósito de alimento para você nunca se corromper o espírito e a alma e o corpo. E o Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para aquele grande dia. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo Evangelho incorruptível. Te agradeço, Senhor, pelas primeiras palavras do Evangelho que eu ouvi. As primeiras palavras foram essas: estou alegre com Jesus que me livrou do lamaçal do pecado. E às vezes perdemos essa alegria quando vamos focando nossos pensamentos em outras coisas. Mas, Senhor, renova a alegria do teu povo. Está escrito em Isaías 9:3 que tu aumentarás a sua alegria. Aumenta a nossa alegria de te servir de 1001 maneiras. Ajuda a mocidade, ajuda, Senhor, os obreiros, ajuda os líderes. Senhor, dá visão espiritual, mesmo nessa época tão difícil, onde temos que nos resguardar, não nos deixa ficar inerte, mas acrescenta o amor em nosso coração, porque muitas almas nem sequer ouviram falar que haja um novo nascimento. Mas, ao ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa iluminar, despertar e convencer do pecado. Senhor, te agradecemos por este dia e por esse momento de entregar esta palavra. Abençoa no nome de Jesus. Amém.